pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o número 666. O número 666 nunca foi o número do diabo e sim da besta. A besta, lá em Apocalipse 13, versículo 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, 666 não é o número do diabo, mas sim o número da besta. A besta sobre a qual essa passagem está falando não é o diabo, mas sim a besta simbólica que o autor ficou descrevendo durante os últimos versículos do Apocalipse. A besta do Apocalipse 13, como acredita a maioria dos estudiosos, simboliza o Império Romano e a ameaça que ele foi aos primeiros cristãos judeus. A besta é descrita como tendo 7 cabeças e está escrito que ela usa 10 coroas. As 7 cabeças representam os 7 montes sobre os quais foi construída a cidade de Roma, e as 10 coroas representam os 10 imperadores romanos que governavam até aquela época em que foi escrito o livro do Apocalipse. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito, não incluindo o imperador vigente daquele momento, que era o Domiciano. Sabemos que o número não é 999 porque o número não foi escrito usando numerais arábicos. O livro do Apocalipse provavelmente foi originalmente escrito lá nos anos 90 depois de Cristo, da era cristã, na ilha grega de Patmos, e os numerais arábicos não existiam naquele período, visto que eles não foram desenvolvidos até cerca de 500 anos antes de Cristo e não foram popularizados na Europa até o século XIII. Ao invés disso, o texto grego moderno padrão do livro do Apocalipse, 666, está escrito em palavras em grego. Isso significa 666, e este é o único significado que se pode ter. É interessante, contudo, quando a gente vê nos primeiros escritos do livro do Apocalipse, que dão o número da besta de 616 e não 666. A razão para isso provavelmente é porque a maioria dos estudiosos geralmente concordam que o número da besta é um código para o nome do imperador romano Nero, que governou entre 54 a 68 depois da era cristã, que foi conhecido como o perseguidor dos cristãos. Nero tinha morrido em 68 depois de Cristo, muitas décadas antes de o livro do Apocalipse ser escrito. Mas muitos cristãos e não cristãos na época acreditavam que ele secretamente ainda estava vivo e se escondendo. Havia várias pessoas que lideraram revoltas contra os romanos que afirmavam ser o Nero. Nem precisa dizer que essas revoltas não acabaram bem para as pessoas que se afirmavam como sendo o Nero, Números em hebraico eram escritos usando letras hebraicas, assim como o número em latim, numerais romanos, eram escritos usando letras latinas. Se você transliterar o nome de Nero do latim para o grego e depois do grego para o hebraico, então soma o resultado de 666. Mas se você transliterar o nome dele diretamente do latim para o hebraico sem passar pelo grego, então o número só resultam em 616, porque a letra hebraica Nun representa o número 50 e é retirada do fim do nome. Então, contudo, nós podemos compreender que há uma grande euforia dos neopentecostais e dos desinformados em entender que o 666 é o número da besta, e muitos dizem que é o Papa que tem esse número, e não tem compreensão do contexto em que foi escrito o livro, dos códigos secretos desse livro, e fazem interpretações contemporâneas que não tem nada a ver com a realidade atual. Esse livro foi escrito para aquela realidade, para aquele povo,
e na nossa realidade de hoje e futura ele não tem nenhuma ligação. Por isso é importante, quando nós estudamos um livro bíblico, ter essa dimensão de um estudo profundo científico, sem espiritualizar o texto, para que possamos friamente entender o que está por detrás dos escritos. Quando você acredita naquilo que você está lendo como algo real, como algo verdadeiro, como algo que saiu da boca de Deus e alguém escreveu, você está espiritualizando o texto e nunca você vai compreender literalmente o que está por detrás dos escritos bíblicos, e você vai ser um cego, um mudo, um surdo que vai seguir doutrinas religiosas com medo do que o Apocalipse diz sobre a morte, sobre a vida, sobre o inferno, sobre um monte de premonições, de códices escondidos que vertem aí interpretações podres de todos os lados, que deixam os fiéis com medo e assim fáceis de serem dominados. Um grande abraço, tchau, tchau.